Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o segundo livro de Samuel e estamos a olhar especificamente para o capítulo 15 e 16 deste mesmo livro. Nós, no último estudo, vimos o pecado de Davi e a forma como os seus filhos reproduziram esses mesmos erros que o seu pai cometeu. Vimos também que normalmente aquilo que nós semeamos, isso é o que nós ceifamos também. No fundo é o que diz aquele provérbio, tal pai, tal filho. E a casa de Davi realmente parece não ter tido mais harmonia depois desta sua atitude. Os problemas sucederam-se. Cumpria-se o que realmente o profeta Natan tinha dito. Deus, é verdade, perdoou o pecado a Davi, mas as suas ações tiveram consequências terríveis na sua família. Nós vemos que muitas vezes as pessoas não se apercebem que a sua vida, o seu comportamento, tem sempre consequências para o futuro. Achamos às vezes que as coisas que nós fazemos são atos isolados, mas na realidade eles têm consequências. Mesmo quando Deus nos perdoa, muitas vezes as consequências perduram na nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. O capítulo 15, que nós já falámos, vimos nele que falava da rebelião que, de alguma forma, um dos seus filhos, Absalão, desenvolveu em relação a Davi. Subtilmente, Absalão tenta conquistar o coração dos filhos de Israel. Ele vai agindo de uma forma dissimulada, vai agindo tentando influenciar o povo. Era, de alguma forma, parecida em muitos aspectos com o próprio Davi. Era realmente alguém que agia também de uma forma dissimulada, pelo menos neste caso de Urias. No entanto, olhando para o texto bíblico, vemos que Absalão era o herdeiro ao trono e não fazia muito sentido ele agir daquela forma. Mais cedo ou mais tarde, ele iria ter acesso àquele lugar. Era para ele. No entanto, ele não estava disposto a esperar o tempo necessário e por isso mesmo ele começou a agir de uma forma errada para com seu pai. Isso provocou grande sofrimento a Davi. Quer o escândalo que ocorreu, quer a situação de ele se rebelar contra o seu pai, maltratar o seu pai, de alguma forma ser injusto para com Davi, causou grande sofrimento em Davi. Davi sabia que estava de alguma forma a pagar pela sua própria ação, pela falta de disciplina que ele deu aos seus filhos, pela falta de educação que ele deu, pela forma como os filhos viram que ele agiu em determinadas situações. Por isso mesmo os filhos agora estavam a repetir esse mesmo modelo. E Davi simplesmente compreendia que essa era realmente a sua situação. Nós podemos ver que aquilo que a Bíblia ensina mais uma vez nos mostra que é importantíssimo educar os nossos filhos, encaminhá-los na palavra de Deus. E por isso mesmo devemos viver de uma forma coerente. Devemos ensinar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo vivê-la. Não basta sabê-la. Aquele dito provérbio, faz aquilo que eu te digo, mas não faças o que eu faço, não tem realmente bons resultados. O livro de Provérbios antes nos ensina a dizer: ensina ao menino o caminho em que deve seguir, e quando ele for velho, não se desviará dele. E nós devemos ter a consciência que para ensinar os nossos filhos, nós devemos fazê-lo de uma forma prática, com as nossas atitudes, não só com palavras. Devemos viver de uma forma coerente entre aquilo que ensinamos e aquilo que vivemos. Ou seja, se ensinamos o nosso filho a não mentir, então, quando surgem algumas situações, nós não podemos nós próprios mentir, ainda que seja uma mentira elaborada. Temos que ser transparentes e mostrar assim aos nossos filhos que falar a verdade é importante. Davi tinha tido essa dificuldade na educação dos seus filhos, mas nós então encontramos agora aqui e vamos olhar para estes textos da Palavra de Deus e tentar acompanhá-los de uma forma que seja acessível a todos. Vamos olhar para eles passo a passo.
Diz assim o capítulo 15 de 2 Samuel, o verso 1. Absalão comprou um carro, ao qual mandou atrelar cavalos, e alugou 50 homens que corressem diante dele. Levantava-se cedo de manhã e ia para a entrada da cidade. Quando alguém trazia um caso qualquer para submeter ao julgamento do rei, Absalão chamava-o e expressava-lhe o seu interesse pelo problema. Estou a ver que tens razão neste assunto. Infelizmente, o rei não tem ninguém que o assista para ouvir esses casos. Eu bem desejaria ser juiz para que uma pessoa que tivesse uma causa a apresentar pudesse vir ter comigo e eu lhe faria justiça. Assim falava Absalão a todos aqueles que se apresentavam. E o texto continua a dizer, além disso, se alguém se chegava e lhe fazia reverência, ele dava-lhe um abraço de saudação com um beijo. Dessa forma, ia roubando os corações de todo o povo de Israel a seu favor. Nós vemos aqui esta tática, de alguma forma, de tentar alcançar o trono. Absalão começava a tentar ganhar a confiança do povo, enfim, dizendo que o seu pai estava muito ocupado, era, de alguma forma, dizendo que ele não tinha, enfim, disponibilidade, uma ação muito dissimulada. Não dizia abertamente mal do seu pai, mas ia falando de uma forma, enfim, mostrando que o seu pai não era suficientemente competente. E é triste quando nós assistimos a este tipo de táticas. Ainda hoje muitas pessoas a utilizam para poder retirar o poder a outros. De alguma forma vão dizendo, pois, coitado, esta pessoa está muito ocupada, se fosse eu, talvez teria mais tempo, enfim, eu poderia ajuizar esta situação, eu tenho as competências para... E dessa forma as pessoas estão a tentar desrespeitar a pessoa que tem a autoridade. Vemos que Absalão estava a agir dessa forma, criando uma tática dissimulada para roubar a autoridade e o trono a Davi, seu pai. O verso 7 continua. Ao cabo de 4 anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir até Hebrom para fazer um sacrifício ao Senhor em cumprimento de um voto que lhe fiz quando estava em Gesur. E que era que se eu pudesse regressar a Jerusalém, lhe apresentaria um holocausto. O rei disse-lhe, está certo, vai e cumpre o teu voto. O príncipe dirigiu-se a Hebrom. Mas enquanto lá estava, mandou a gente de todas as partes de Israel, incitando a população à revolta contra o rei. Logo que ouçam as trombetas, dizia a mensagem que enviava, saberão que Absalão foi coroado rei em Hebrom. Levou consigo 200 homens de Jerusalém como hóspedes, mas que nada sabiam das suas intenções. Mais uma vez vemos que Absalão agiu de uma forma dissimulada. Durante 4 anos ele preparou este cenário. Não foi inocente as suas ações de forma alguma, mas foi agindo, montando a situação de forma a que pudesse então autoproclamar-se rei de Israel. Então Absalão sai de Jerusalém, diz que quer ir a Hebrom, que fica a norte da Síria, lá perto no norte de Israel, e então supostamente com uma boa intenção. Ele foge para aquela região para aí se autoproclamar rei de Israel. Absalão sobe com o pretexto de orar a Deus, sobe com essa intenção, enfim, dissimulada mais uma vez. Mas na realidade a sua intenção era uma intenção política, criar um golpe de Estado, uma revolta na sua nação, para retirar o pai do trono e dessa forma então usurpar o trono ao seu pai. O verso 12 ainda diz, enquanto oferecia o sacrifício, mandou buscar Aitofel, um dos conselheiros de Davi que vivia em Giló. Aitofel declarou-se a favor de Absalão, tal como muitos outros. E assim a conspiração se tornou muito forte. Vemos agora que de repente, não é bem de repente, porque Absalão, como já disse, levou 4 anos a preparar esta revolta, ele vai criando aliados, vai criando pessoas que estão a favor da tomada de posse de Absalão em relação a Davi. E o texto ainda diz, em breve chegou a Jerusalém um mensageiro que contou ao rei Davi o que se passava. Israel em peso está a conspirar contra ti a favor de Absalão. Então teremos de fugir já antes que seja tarde demais, respondeu imediatamente Davi. E sairemos da cidade antes que ele chegue. Tanto nós como a própria cidade poderão ser poupados dessa forma.
Vemos mais uma vez que Davi está preocupado com os outros. Por um lado, ao sair de Jerusalém, Davi está mais preocupado com os habitantes da cidade do que com ele próprio. Este é um aspecto. Por outro lado, vemos que Davi, mais para a frente nós iremos ver que está preocupado com o seu próprio filho. Temos que lembrar que Davi era um excelente guerreiro. Não havia qualquer reino, qualquer rei, qualquer general que lhe tivesse feito frente e que tivesse conseguido ganhar. Davi sabia muito bem lutar, e ele sabia que se tivesse que lutar contra o seu filho, ele iria ganhar essa batalha. Por isso mesmo ele prefere sair daquela cidade para não destruir a população daquela cidade por causa deste seu filho, mas ao mesmo tempo ele prefere sair dali para de alguma forma não ter que guerrear já de imediato contra Absalão, seu filho. Dessa forma ele foge. E vamos ver o que diz ainda o verso 15. Nós estamos contigo, disseram os conselheiros. Faz o que achares melhor. Então o rei e a sua casa saíram da cidade logo. Não deixou mais ninguém no palácio, senão 10 das suas mulheres mais novas, para manterem a casa em ordem. Davi parou num dos limites da cidade para deixar as suas tropas passarem-lhe à frente, 600 homens de Gate, que ali tinham vindo com ele, mais os quereteus e os peleteus. Vemos aqui estes habitantes de outros povos que acompanham de alguma forma Davi, homens guerreiros que estão ao lado de Davi em todas as circunstâncias. E dessa forma, Davi então sai da cidade de Jerusalém com esta preocupação de não derramar sangue inocente. Ele vai com estes homens para tentar não ter um confronto com Absalão. O texto no verso 19 ainda diz: mas voltando-se para Itai, o capitão de 600 giteus disse-lhe: para que é que has de vir tu também conosco? Vai ter com os teus homens em Jerusalém e com o teu rei, pois és um hóspede em Israel, um estrangeiro no exílio. Até parece que foi ontem que aqui chegaste e havia eu de te obrigar a andar vagueando conosco, sabe-se lá para onde? Volta para trás com as tuas tropas e que o Senhor use de misericórdia e de fidelidade para contigo. Mas Itai retorquiu: juro perante Deus e pela tua própria vida que para onde quer que vás, irei eu. Aconteça o que acontecer, quer isso represente vida ou morte. Davi respondeu: está bem, podes vir conosco. Então Itai e os seus 600 homens continuaram com ele. Havia uma tristeza profunda através da cidade enquanto o rei ia passando, com os que acompanhavam e enquanto atravessava o ribeiro de Cedron e ia para o campo. Vemos aqui esta lealdade de Itai, o giteu. Vemos que este homem realmente se dedicou de tal forma a Davi que o expressou e disse: não, eu continuo contigo por onde quer que tu fores. Eu estou pronto a morrer caso seja necessário. Isto me revela a intimidade que ele criou com Davi. Vemos que havia uma grande tristeza em toda a cidade, uma profunda tristeza em toda a cidade. Aquelas pessoas sentiam na sua própria pele esta tristeza que Davi estava a viver, pelo seu próprio filho estar a querer usurpar o trono. Mas o verso 24 continua a dizer: Abiatar e Zadok, mais os levitas, levaram a arca da aliança e a colocaram por terra, até que toda a gente passou. Depois, de acordo com as instruções de Davi, Zadok voltou com a arca para a cidade e disse: se o Senhor achar bem, fará com que eu regresse para tornar a ver a arca e o tabernáculo. Mas se desejar que a minha carreira acabe, pois bem, que se faça a sua vontade. Mais uma vez, Davi mostra uma grande humildade diante de Deus. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus e que era de Deus de quem ele dependia. Por isso mesmo, ele sai, como é óbvio, triste, porque é uma situação realmente triste, o filho preparar uma revolta desta forma, mas ao mesmo tempo ele tinha a sua vida depositada nas mãos de Deus. E ele sabia que se fosse o final da sua carreira seria, mas que se fosse da vontade de Deus ele regressar de novo à cidade de Jerusalém, Deus também o permitiria. O verso 27 ainda diz: o rei disse ainda o seguinte a Zadok: ouve-me, este é o meu plano. Volta sossegadamente para a cidade com o teu filho Aimaz, mais Jonatas, filho de Abiatar.
Faz-me conhecer o que vai passando entre Jerusalém, enquanto me refugio no deserto. Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus para trás, para a cidade, e ali ficaram. Davi subiu pelo caminho que conduz ao Monte das Oliveiras, chorando à medida que ia caminhando. Ia de cabeça coberta, em sinal de profunda consternação. O povo que o acompanhava ia também de cabeça coberta e chorava, à medida que iam subindo o monte. Quando alguém veio dizer ao rei que Aitofel, seu conselheiro, se tinha passado para o lado de Absalão, Davi fez a seguinte oração: Ó Senhor, faz com que os conselhos de Aitofel sejam perturbados. Toda a gente chegou finalmente ao cimo do Monte Oliveira e o povo adorou o Senhor. Davi encontrou Usai, o arquita, esperando por ele, com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. O rei disse-lhe: Se tens a intenção de me seguir, fica sabendo que me levantarás problemas. Volta antes para Jerusalém e diz a Absalão: Estou ao teu serviço, como estive antes ao serviço do teu rei. Assim poderás contrapor aos conselhos de Aitofel. Zadok e Abiatar, os sacerdotes, já lá estão. Dá-lhes a conhecer tudo o que ouvires, e eles hão de enviar-me Aimaz e Jonatas a vir ter comigo para me dizerem o que se vai passando por lá. Dessa forma, Usai, amigo de Davi, voltou para a cidade, na altura em que Absalão também lá chegava. Vemos aqui, este é um dos textos realmente que revela o sofrimento de Davi. Uma situação bastante triste. Vemos Davi a sair com todo o povo, enfim, que lhe era fiel, a subir então esta encosta do Monte das Oliveiras, a chorar, consternados, com a cabeça coberta, mas ao mesmo tempo vemos que, subindo ao monte, eles chegaram lá e adoraram o Senhor. É interessante ver esta atitude, ver a atitude de que eles, mesmo na altura do sofrimento, têm a possibilidade de adorar a Deus. Muitas vezes nós, quando sofremos, temos dificuldade de olhar para Deus, de ver Deus nessas situações, de procurar o tempo para adorar Deus. É óbvio que Davi não estava a adorar a Deus pelo mal que lhe estava a acontecer. Davi certamente estava a adorar a Deus por quem Deus é. Deus é aquele que é fiel, é aquele que não nos abandona. Mesmo quando as situações são terríveis, quando há injustiças que acontecem, mesmo assim Deus continua ao nosso lado. E este povo olhava para Deus mesmo nos momentos de sofrimento. Depois vemos que Usai foi enviado para poder ali ficar atento àquilo que estava a acontecer no palácio. Mas nós vamos continuar a olhar para o capítulo 16, os primeiros versos, e diz assim: Davi estava justamente a começar a descida do outro lado do monte, quando Ziba, o governador da casa de Mefibosete, o encontrou. Ia conduzindo 2 burros carregados com 200 pães e 100 cachos de passas, mais um odre de vinho. Para quem é isso? Perguntou-lhe o soberano. Os burros são para que a gente da tua casa monte neles, e os pães e as passas são para que os teus moços comam. O vinho deverá ir contigo para o deserto para dar aos que possam vir a desfalecer. E onde está Mefibosete? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: Ficou em Jerusalém, pois disse que agora se tornaria rei e que poderia recuperar o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: Nesse caso, dou-te a ti tudo quanto pertence a Mefibosete. Fico profundamente grato, meu senhor, respondeu Ziba. Aqui está Mefibosete servindo a Davi, no momento em que Davi está a passar por uma fase de grande necessidade. Mefibosete é, como sabemos, filho de Jonatas, que sofreu de um acidente ainda em pequeno e por essa razão ficou deficiente. Mas Davi acolheu no seu palácio. E o texto bíblico diz no verso 5: Ao passar por Baurim, saiu da povoação um homem que os amaldiçoava. Era Simeia, filho de Gera, membro da família de Saul. Atirava pedras ao rei e aos seus chefes militares, assim como os combatentes de elite que rodeavam o monarca. Sai daqui, assassino, patife! Gritava ele para Davi.
O Senhor está a fazer-te pagar teres assassinado de Saul e a sua família. Roubaste-lhe o trono e agora o Senhor o deu a teu filho Absalão. Agora é a tua vez de provares o sabor da desgraça, meu malandro. Vemos como estas pessoas realmente estavam a agir de uma forma errada para com Davi. Ele nunca tinha feito nada disto que estava a ser acusado. No entanto, Abisai perguntou: por que é que devemos deixar este cão morto estar a amaldiçoar o rei, meu senhor? Deixa-me ir ter com ele e esmagar-lhe a cabeça. Não, disse o rei. Se foi o Senhor quem o mandou amaldiçoar-me, quem sou eu para o impedir? O meu próprio filho pretende matar-me. Este filho de Benjamim apenas me amaldiçoa. Deixa-o em paz. Pois que foi, sem dúvida, o Senhor quem o mandou fazer isso. Talvez aconteça que o Senhor veja como estou a ser humilhado e acabe por me abençoar por causa destas maldições. Davi, com a sua gente, continuou o caminho, enquanto Simei se mantinha na encosta da colina que estava em frente e amaldiçoava-o. Atirava-lhe pedras e terra para o ar. Tanto o rei como os outros, todos estavam cansados quando atingiram o rio Jordão. Por isso pararam ali, a descansar. Vemos como Davi é humilhado nesta situação, quer por este homem. Entretanto, Absalão chegava a Jerusalém com os seus homens e acompanhado de Aitofel. Quando o amigo de Davi, Usai, Arquita, chegou, foi imediatamente ver Absalão. «Viva o rei!» exclamou ele. «Viva o rei! Será justo essa forma de te conduzires em relação ao teu amigo Davi?» perguntou Absalão. «Por que é que não estás tu com ele?» respondeu Usai. «Porque trabalho para o homem que foi escolhido pelo Senhor e por Israel. E por que é que havia eu de estar com ele? Colaborei com o teu pai e agora colaboro contigo, que és o rei de Israel.» Temos de lembrar que Usai era um espia enviado por Davi. Realmente ele tinha uma relação íntima com Davi. Absalão, enfim, aceitou que Usai ficasse então no palácio. Mas ele dava ouvidos a Aitofel e realmente praticou abominações debaixo dos conselhos de Aitofel, como diz o restante destes textos deste capítulo. Vemos que Davi saiu humilhado nesta situação, mas ao mesmo tempo vemos que ele confiou a sua vida nas mãos de Deus, sabendo que era Deus quem continuaria a olhar por ele e a poder restaurar o seu reino. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.